Esta é, de facto, uma experiência nova e repentina. A primeira medida e de todas a mais radical foi o fecho total das escolas do ensino básico e secundário. Esta medida, que foi tomada quase de forma universal, afeta 91% da população escolar em termos mundiais. As escolas estão fechadas em 188 países, isto de acordo com os dados recolhidos, compilados e difundidos pela Unesco. Quando em Portugal se fecharam as escolas, cerca de 30% dos estudantes já estavam em casa, e isso já era uma realidade para 37 países. Na Europa isso já era uma circunstância muito alargada. Esta medida inicial não foi de caráter educativo, teve apenas critérios de saúde para a sua concretização. As tomadas a seguir tiveram de forma prioritária também critérios de saúde, mas contemplaram já critérios sociais e educativos. A impossibilidade de interação direta e presencial entre estudantes e professores interrompeu o processo de aprendizagem sem que uns e outros se pudessem preparar para esse facto. O que é conhecido em Portugal é que as escolas reagiram de uma forma muito diversificada ao restabelecimento do contacto com os seus estudantes, e as iniciativas para o retomar da relação educativa e do processo de ensino-aprendizagem foi pautado por realidades muito diferenciadas na concretização de um ensino à distância, da sua liderança. Em muitas escolas teve um caráter atomizado, cada professor usava uma estratégia ou plataforma, noutras houve maior coordenação e da sua capacidade, nomeadamente no contacto com alunos e famílias. O dia 9 de abril trouxe um conjunto de medidas que orientam de forma mais concreta o modo como o sistema educativo deve reagir a esta pandemia. As medidas anunciadas tiveram em conta várias orientações: permitir que o sistema não pare e dar continuidade ao ano letivo. Aliás, a continuidade até foi uma espécie de princípio de ordem das medidas que aí vinham. No entanto, essa continuidade não significa um novo abrir de escolas. As escolas do ensino básico permanecem fechadas, incluindo os 10º anos, mantendo-se a avaliação aos alunos em moldes adaptados às circunstâncias, colocando os 11º e 12º com a possibilidade de virem a ter aulas presenciais e a realizarem exames para o acesso ao ensino superior. Houve também a necessidade de diversificar as estratégias de comunicação com os alunos, e-mail e outras plataformas de comunicação em e-learning, e o facultar de conteúdos e instrumentos educativos adicionais de fácil acesso e que as escolas e os alunos poderão ter em conta, como o anúncio da telescola. As soluções encontradas noutros países foi, de forma mais frequente, o ensino à distância, nas suas vias, sobretudo digitais ou online. No entanto, a passagem para este tipo de ensino criou algumas resistências iniciais, como em Espanha, devido às possibilidades reais de todos lhes terem acesso. No entanto, várias escolas iniciaram quase de imediato esta modalidade de ensino. Países como a Áustria, por exemplo, criaram conteúdos com horários programados também para televisão, uma espécie de telescola na Áustria. Por outro lado, em alguns países foram cancelados os exames. No caso da Suécia e em França também, onde o que conta para a avaliação final é estritamente a avaliação contínua. Em Itália está mesmo previsto o equivalente próximo às passagens administrativas. Bem, dada a situação pandémica, parece muito relevante o fecho das escolas. Como referi, essa foi, aliás, uma medida quase universal. Mas sendo uma medida de saúde pública e não tanto educativa, foi a que teve mais efeitos no sistema educativo e na vida dos alunos. As outras, que foram conhecidas recentemente, depois do dia 9 de abril, transportam consigo o mérito de constituir um relativo consenso entre os atores fundamentais e intervenientes. Portanto, um dos primeiros princípios associados às políticas tomadas foi chegar-se a um relativo consenso na sua tomada. Por outro lado, estabelecendo prioridades, tentaram criar a menor
disrupção possível num cenário de grande disrupção. Por outro lado, não desconsideram o trabalho já realizado por alunos e professores. Portanto, outro princípio associado é o da menor disrupção ou continuidade relativa do que vinha a ser feito. Embora em circunstâncias que não são fáceis de sustentar essa continuidade. Como referido, noutros países como a Itália, estão programadas passagens administrativas. Tal sendo um procedimento potencialmente justificado numa situação destas, compreende-se que as consequências foram de grande impacto, foram drásticas. Ao limite, este tipo de solução desconsidera aquele que é o trabalho anterior dos alunos e dos professores, nomeadamente no que respeita à sua autonomia para tomar decisões sobre a avaliação. Por outro lado, outro princípio associado às medidas tomadas foi o da flexibilidade, ou seja, uma orientação para modalidades flexíveis e diversificadas de continuidade na comunicação entre escolas e os seus alunos e possibilidades que atendem a vários contextos para difusão de conteúdos curriculares, por exemplo. Refiro-me à telescola. O impacto cabal desta crise ainda não a conhecemos, mas existem vários riscos de agravamento das desigualdades. Um primeiro, e mais evidente, coloca-se nas desigualdades na forma como as famílias portuguesas estão equipadas do ponto de vista das tecnologias de informação e comunicação. Dados da OCDE dizem-nos, por exemplo, que o acesso dos alunos portugueses é menor que a média desse conjunto de países, sublinhando desde logo desigualdades entre países. Mas dentro do nosso país também sentimos diferenças digitais relevantes entre a população. E isso é mais notado entre os mais jovens, ou seja, quanto mais novos, menos acesso. Ora, uma modalidade de ensino apoiada nesse tipo de acesso a computadores pessoais, internet e outros dispositivos digitais cria desigualdades entre famílias. Se não houver políticas de grande reforço de uso de tecnologias de comunicação, o acesso à escola passa a ser também o acesso à internet. Depois coloca problemas de desigualdade potencial em regiões com diferentes tipos de infraestruturas digitais, com diferentes níveis e qualidade de acesso. Como se houvesse uma nova interioridade, esta agora relativa ao acesso à internet, que representa também um novo acesso à escola. Por outro lado, quando as aprendizagens ficam mais dependentes dos seus contextos familiares, porque é nestes que as crianças passam a estar confinados, mais desiguais se tornam. A Sociologia da Educação tem isso muito bem estudado. A importância dos contextos e recursos das famílias no sucesso académico é habitualmente evidente, sobretudo no quadro de sociedades muito desiguais como a nossa. Ora, se o regime dominante for o ensino à distância, nomeadamente este agora instalado para atender ao estado de emergência, torna isso muito mais evidente. As escolas vinham a fazer bons progressos sobre o seu impacto na redução das desigualdades sociais, na aprendizagem e no sucesso. Esta nova condição torna esse esforço ainda mais exigente e complexo. Uma outra dimensão, do lado dos professores e da escola, diz respeito às realidades e capacidades instaladas muito desiguais para lidar com os alunos em regime de ensino à distância. O que nos diz um relatório da Rede Euridice, muito recente, de 2019, é que em Portugal a formação digital, a formação de professores, no que diz respeito ao digital e à formação tecnológica adaptada à educação, não existe de forma obrigatória, ao contrário da maioria dos outros países europeus, por exemplo. Por outro lado, emerge uma preocupação com a desafeição escolar, sobretudo aqueles para os quais isso já seria um forte risco. E, portanto, o abandono escolar pode-se reforçar e, com ele, trazer uma feição de maior desigualdade social. A incidência de políticas de maior urgência para atender aos anos terminais do secundário pode querer dar conta de uma maior preocupação para que se conclua a escolaridade obrigatória
e que tantos ou mais alunos possam transitar para o ensino superior. A meu ver, o país não se pode dispensar de dar continuidade a esse esforço. Acho que neste momento não se consegue dizer com exatidão as consequências no sistema educativo, a não ser um mero exercício especulativo. Certo que o apelo às tecnologias na relação pedagógica e educativa vai ser reforçado. A questão das avaliações, por exemplo, que já vinham a ser transformadas e repensadas pelas escolas e pelos professores, questionando a centralidade de instrumentos como os testes, por exemplo, serão alvo certamente de uma nova discussão na sua relação com as aprendizagens e nas competências agora exigíveis. Talvez em sede da autonomia escolar se possam criar soluções mais diversificadas, que possam ter uma vertente presencial, combinando-se com exercícios realizados à distância. Eu preferia que as políticas que viessem a ser tomadas tivessem por base o maior conhecimento possível sobre este surto pandémico e as suas consequências para o sistema. Também me parece relevante que algumas seriam muito, muito importantes de acordo com aquilo que já conhecemos. Uma primeira, em relação à qualificação dos professores. Neste momento, e segundo um relatório muito recente, e já aqui referido, da rede Eurídice, somos dos poucos países da Europa em que a formação de professores não inclui competências digitais, nem de forma específica, nem de forma genérica ou transversal. Parece-me que depois deste surto, essa necessidade se tornou muito premente. Este processo poderá vir a utilizar mais instrumentos de ensino à distância, não pode vir no sentido da desvalorização do espaço escolar e de um dos seus principais agentes, os professores. Se a qualificação, como referi há pouco, é muito relevante, estes devem ser capacitados, escola e professores, para continuarem a ser mediadores-chave na relação educativa. Por outro lado, a dimensão das turmas. É um aspecto de organização escolar, mas que num estudo recente, levado a cabo pelo SOCIES, deu-se conta que menores turmas ou turmas mais reduzidas beneficiava, sobretudo do ponto de vista educativo e pedagógico, os alunos mais vulneráveis e desfavorecidos. Parece-me que isso será ainda mais relevante se tivermos contemplar e agilizar processos de ensino à distância. Será mais fácil o contacto, a articulação, a montagem de estratégias pedagógicas se forem grupos mais pequenos de trabalho. Por outro lado, o reforço de um plano tecnológico para as escolas e para o sistema educativo, que de certa forma foi interrompido ou muito contido a partir do início da década passada. Curiosamente, como resposta de contenção à crise financeira, a uma outra crise, mas cujos resultados se mostram manifestamente insuficientes para agora fazer face a esta nova crise. Também do ponto de vista da administração escolar, algumas políticas deverão incidir, a meu ver, não apenas na dotação de sistemas de informação sobre os alunos, isso é muito relevante, e isso tem acontecido nos últimos anos, mas também de comunicação. Ou seja, uma direção escolar, sobretudo daqui para a frente, terá que sofisticar o seu sistema de comunicação com os alunos e as famílias. Aliás, estas medidas poderão estar também o próprio desenho de uma estratégia em sede escolar de evitamento do abandono escolar. Trata-se apenas aqui, com estas medidas, de levantar o véu e de lançar pistas para um debate que ainda agora parece estar a começar.